A filosofia ocidental, ela surgiu lá na Grécia por volta do século VI, quando alguns cidadãos começaram a pôr em dúvida as explicações fixas da realidade. Mais tarde, esses homens, esses cidadãos, foram chamados de filósofos. Mas antes de aprofundar mais nesse assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou abordar sobre o surgimento da filosofia ocidental. A filosofia ocidental, ela marca um período que vai dizer a passagem do mito para o logos. Algumas pessoas vão dizer isso, a passagem do pensamento mitológico para o pensamento racional. Mas sabemos que quando a gente vai estudar, que não foi bem assim. Essa passagem foi gradativa. Gradativa em que sentido? Quando os homens que mais tarde foram chamados de filósofos, buscaram uma resposta alternativa para explicar o mundo. Mas por que diabos esses homens foram buscar uma resposta alternativa para a explicação do mundo? Exemplo, quando você vê a sua realidade e você não aceita ela, você busca uma alternativa. Exemplo, você está na religião Y, você não está concordando com a religião Y, você vai para a religião X. Da mesma forma, foram esses pensadores, esses cidadãos. Eles tinham a explicação mitológica, a explicação mitológica não estava sendo suficiente para a explicação da realidade, eles foram para uma explicação mais racional, tentando explicar o mundo de forma mais empírica, mais material. Então, essas pessoas buscavam uma explicação do mundo sem recorrer à fé e a mitologias. Aí dá início ao pensamento racional, que nós vamos dizer que é o pensamento filosófico. Quer dizer que com o nascimento da filosofia desapareceu as explicações mitológicas? Não, as explicações mitológicas elas penduram até hoje na humanidade ou na sociedade contemporânea. E essa busca racional para uma explicação do mundo não é só questão que aconteceu só na Grécia, mas também aconteceu na Índia, na China, mas em períodos diferentes. A Grécia, ela foi um importante lugar cultural para o florescimento do pensamento racional, ou que a gente chama de filosófico. A Grécia, ela era dividida em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha o seu próprio estatuto, a sua própria lei e o seu próprio governante. Então, esse meio cultural grego foi um meio que possibilitou o nascimento da filosofia, desse pensamento racional. Eles eram cidades-estados, mas eles praticamente tinham os mesmos deuses, falava a mesma língua grega, mas tinha divergências de ideias, de comportamento. Até exemplo, Esparta e Atenas. Atenas era uma cidade mais democrática, uma cidade-estado mais democrática, enquanto que Esparta era uma cidade-estado mais aristocrata, que valorizava mais a guerra do que a cultura. Então, o pensamento ocidental, intelectual, filosófico, científico, tem nascimento especificamente na Grécia. Firme isso aí, o nascimento da ciência, da cultura ocidental é grego. Aí podemos dar o pontapé para o nascimento das ciências, ou seja, das ciências como física, o embrião da física, da química, da biologia, está tudo dentro da filosofia. A filosofia ela tem uma especificidade, uma forma específica de ter nascido em uma colônia da Grécia, ou seja, numa região chamada de Jônia, e um grupo de pensadores que eles ganharam o nome de pré-socráticos, que mais tarde começaram a ser classificados como os pré-socráticos. O que esses homens buscavam? Eles buscavam um arquê. Que arquê? Um princípio original
que explicasse tudo, o princípio de tudo. Aqui é uma mais holístico, que aqui a filosofia aqui, ó, o surgimento da filosofia. Um princípio material que explicasse tudo. De certo ponto, aí já começa uma explicação física de formação da Terra, do mundo, do cosmos. Alguns filósofos que podem se destacar nesse período aí, Heráclito, Parmênides, Xenofontes, Empedocles, entre outros filósofos. Cada filósofo desse aí dava uma explicação para a origem de tudo. Um falava que era água, outro falava que era o fogo, outro falava que era o átomo, outro falava que era o número, e etc. Então, a crença mitológica sobre a explicação da natureza física, aos poucos perderam espaço para o avanço das teorias pré-socráticas. Logo em seguida, para Sócrates, Platão, Aristóteles e outras séries de escolas filosóficas. Por fim da explicação aqui, a história da filosofia ocidental, ou atitude e o conhecimento racional, pode ser resumida nos seguintes passos. Olha onde a filosofia ela foi influenciando. Ela influenciou nas culturas gregas e helenística, influenciou e colaborou na cultura do Império Romano, Ocidente e do Oriente, fundamentou parte da expansão do cristianismo antigo e medieval, a filosofia influenciou até o cristianismo, as ideias cristãs, explicou e motivou parte das revoluções modernas e científicas, a filosofia influenciou muito o período moderno. Se você quer saber sobre a modernidade, eu tenho um vídeo aqui sobre para você. E hoje, a filosofia, essa reflexão filosófica que a gente faz, ela propõe um desafio de compreender a complexa sociedade contemporânea. Então, tratar de conhecimento filosófico é desenvolver a emancipação da pessoa humana. Como você viu aí, os gregos, ou alguns cidadãos, desenvolveram a emancipação da crença na mitologia. Ou simplesmente, eles continuaram crendo na mitologia, a mitologia passou a ser um conhecimento da realidade viável e a filosofia passou a ser outro conhecimento da realidade também viável e válido. Então, e passou também a ter um desenvolvimento artístico, um conhecimento popular. Então, essa classificação, ou seja, a filosofia ela é uma prática onde você sai de uma explicação, de uma única via para explicar a realidade e busca novas vias de explicação da realidade. Eu posso dizer para você, alternativas. Então a filosofia sempre é esse voltar para a realidade de questionamento, lá com os pré-socráticos, com Sócrates, Platão, Aristóteles, que em si, essa reflexão filosófica, ela estava para poucos ali. Esses filósofos, eles não eram pessoas, vamos colocar, pobres, mas eram pessoas que tinham uma certa referência. Eram pessoas famosas na antiguidade. Eram pessoas que eram ouvidas pelos reis, pelos coronéis, pelos imperadores. Eram pessoas que influenciaram ou influenciam na formação cultural daquela época. E os filósofos influenciam muito na formação cultural da sociedade até hoje. Por quê? Filosofia, o esforço intelectual de mudança de paradigma. Paradigma é o quê? Sair de um pensamento para um novo pensamento, visão de mundo, como você viu no último vídeo postado aí. Filosofia é uma visão de mundo, uma nova visão de mundo. Espero que este conteúdo aqui agregou em sua vida, lhe trouxe uma nova compreensão da realidade, do surgimento da filosofia. E até o próximo vídeo aí, que eu vou falar para você sobre três rigor ou 3 métodos para começar a desenvolver um pensamento filosófico. Ok? Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho da notificação, que isso é muito importante aqui.
Fui.